Irmãos, o escritor de Hebreus, através da inspiração do Espírito Santo, no capítulo 4, no verso 12, ele escreve que porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Conforme o próprio Deus já falou no Antigo Testamento, através da boca do profeta Isaías, a minha palavra nunca volta vazia. Então, nesse instante, aquiete o seu coração de tudo que é preocupação. Esse Deus quer falar com você. Esse Deus tem uma palavra especial para a sua vida e para o momento que você está atravessando, para o momento que os teus estão atravessando. Amém? Paulo, falando da importância da palavra de Deus, ele vai ratificar, ou seja, vai confirmar na segunda carta aos Timóteos, onde que ele diz: pregue a palavra, insta, ou seja, insista, pregue a palavra, esteja preparado a todo o tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O que o apóstolo está falando isso aqui não é necessariamente para Timóteo, só para Timóteo, mas é para cada um de nós. Aquilo que a palavra já nos trouxe, nós temos que repartir. Nós não podemos viver egoisticamente só recebendo. A todos os instantes a Bíblia, a palavra de Deus pede para que nós repartimos o pão. E a palavra é o pão. A palavra é o pão da vida. Amém? Já explicamos aqui por diversas vezes, não é, que existem diversas maneiras de desenvolver um sermão, de fazer uma pregação. Observando essas pregações numa explicação simples, sem muito aprofundamento, existe o sermão temático, que é o mais comum entre os pastores. Não necessariamente que eu estou dizendo o mais comum por ser ele simples, não, todos eles requerem um estudo, todos eles requerem uma aplicação para que seja desenvolvido, mas ele é temático porque ele vai trabalhar todo o desenvolvimento desse sermão em cima de um tema, em cima de um assunto. Existe o sermão textual, que conforme o próprio nome diz, né, textual, ele vai nortear em cima de um texto da Bíblia. Também requer estudo, requer entrega, requer, não é, ter um determinado preço, pagar um determinado preço para que a palavra flua. Existe o sermão expositivo, que também requer um estudo, e esse é um estudo bem aprofundado, não é? Exegeticamente falando, buscar a interpretação do texto no seu contexto, no tempo que estava sendo vivido aquela situação, traduzindo aqueles acontecimentos para os nossos dias, que é o estilo de pregação que a gente adota nessa igreja, entendendo que uma vez que você é apresentado para esse texto, você nunca vai esquecer esse endereço dentro da Bíblia, não é? Porque ele vai fazer a explanação, talvez de um capítulo inteiro.
não necessariamente da palavra que vai ser mais utilizada, mais pregada. Amém? E existe o sermão expositivo biográfico, ou seja, onde que esse sermão está voltado para a vida de uma determinada personagem na Bíblia. E através desse sermão nós podemos extrair exemplos bons e utilizá-los, e observar exemplos ruins e desprezá-los. Porque a Bíblia, ela é rica em nos dar exemplo. Basta, nos interagirmos com ela, buscarmos exatamente o estudo da palavra, o estudo da Bíblia, para que a gente vai ver uma série de situações que aconteceram lá e está acontecendo na nossa vida. Aqueles personagens somos nós, num determinado momento da nossa vida. Amém? Só para que vocês tenham uma noção, a Bíblia menciona a existência de 2.930 personagens na Bíblia. Personagens diferentes. Ainda que com o nome de Zacarias, nós encontramos 30 homens com o nome de Zacarias dentro da Bíblia. Cada um com a sua história. Cada um com a sua entrega, cada um com o seu momento que viveu com esse Deus ou para esse Deus. O nome Natã, 20 vezes. O nome Jonatas, 15 vezes. Abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 35. João, capítulo 1, a partir do verso 35. Os 4 evangelhos que a Bíblia nos apresenta são todos eles uma narrativa dos acontecimentos da história do Senhor Jesus, todos eles. E o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, tem muitas histórias parecidas, mas contada através da ótica desse evangelista, desse apóstolo. Onde que um acrescenta uma vírgula, o outro tira um ponto e assim sucessivamente, mas o contexto, a história é a mesma. E o Evangelho de João, ele não é sinótico, ele mostra um Jesus mais teológico, ele é um evangelho mais cristocêntrico, falando exatamente da pessoa do Senhor Jesus. Aonde que ele começa já no capítulo 1, que ele vai dizer antes era a palavra, e a palavra se fez carne. E a partir daí ele começa a discorrer exatamente a história do Senhor Jesus. Amém? Mas vamos ler a partir do verso 35, e nós vamos ter condições de interagir com esse capítulo todo. Amém? No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Observa que assim como nós falamos que a Bíblia tem muitos nomes repetidos, o João que está sendo tratado aqui é João Batista. O João que escreve é o João Evangelista, mas aqui quem está sendo focado aqui nesse verso é João Batista, ok? Então, no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. João Batista estava ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Em outras traduções, eis o Cordeiro
de Deus. Eu estou pregando na Nova Tradução na linguagem de hoje, ok? Quando os 2 discípulos de João Batista, ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Aí tem uma explicação do evangelista dizendo que Rabi quer dizer mestre, porque Rabi é mestre em hebraico. Como essa Bíblia foi escrita em Éfeso, essa carta foi escrita de João, esse evangelho foi escrito na cidade de Éfeso, então tinha um público grego ali que precisava de algumas traduções, assim como eu estou traduzindo para vocês. Amém? Venham ver, disse Jesus a eles. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isto aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Em algumas traduções, na 10ª hora. André, irmão de Simão, era um dos 2 que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus. Ou seja, André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João Batista falar a respeito de Jesus. E por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus. Primeiramente, Pai, antes de agradecermos por essa sua palavra, Senhor, antes de agradecermos por estarmos aqui prestando um culto de reverência, de gratidão e de adoração a Ti, queremos, Pai, apelar, queremos implorar, Pai, para o seu socorro presente para aqueles irmãos de Brumadinho, Minas Gerais. Conforme já foi orado, Pai, conforme já foi direcionado aqui, Pai, este culto também, nós pedimos, Senhor, a sua intervenção. A intervenção do seu Espírito Santo, Pai, para o consolo de todas aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos, Pai. Aquelas pessoas que ainda não entenderam esse acontecimento, que o seu Espírito Santo seja o consolador de cada vida ali, Senhor, de cada parente, Senhor. Pedimos, Pai, o seu socorro presente, Pai, para que esses bombeiros, essas pessoas que estão ali se voluntariando, Senhor, nessa ação, Pai, conseguem encontrar a tempo essas pessoas que estão ali desaparecidas, Pai. E que o sopro de vida o Senhor possa estar dando para que cada um renasça ali novamente, Pai. Oh Deus, sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus de milagre, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus de justiça, Pai. Aos seus olhos, Pai, não fugiram os responsáveis por esse acontecimento, Senhor. Nós sabemos que muitas catástrofes, Pai, naturais, ela vem exatamente da própria ação do homem, Senhor, do homem ganancioso, Senhor, que devasta as florestas, que busca tirar vantagens, abusando dos seus pequeninos, Pai. E como diz a palavra, Senhor, ninguém faça mal para um pequenino do Senhor. Aqueles de lá são o seu pequenino, Senhor. E nós oramos para um milagre ali naquele lugar, Senhor. Sabemos, Pai, que a sua justiça é eterna, Senhor. Sabemos que
o Senhor é um Deus realizador. Realize ali naquele lugar, Senhor. Realize, Senhor. Opere ali, Senhor, milagres, prodígios e maravilhas, Pai, para que as pessoas possam sair dali observando e tendo cada vez mais a compreensão de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Santo dos Santos. Só o Senhor é o Jeová Jireh nas nossas vidas. Aquele que providencia todas as coisas, Pai. Assim como diz a sua palavra, Pai, que nós também devemos orar para as pessoas que nos governam, Senhor. Sabemos, Pai, que o presidente atual do nosso país, Pai, será submetido a uma cirurgia de restauração e retirada, não é, da bolsa que está alocada nele nesse momento, Senhor. Pedimos, Pai, a recuperação, a total restauração dele, Senhor. Muita saúde, Senhor, para ele, Pai. Porque ele tem uma responsabilidade da qual o Senhor confiou na mão dele. Porque todo o poder vem de Ti, Senhor. Todo o poder vem de Ti, Senhor. E que ele tenha compromisso primeiramente com o Senhor. E assim que foi a declaração durante toda a campanha dele: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, ore por ele, Senhor, para que ele possa olhar para na nossa oração, para a nossa nação, Senhor, mas principalmente sem desviar o olhar de Ti, Pai. É o que Te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Apresentamos, Senhor, essa palavra a Ti, Senhor. Queremos, Pai, ouvir do Seu Espírito Santo, Senhor. Queremos, Pai, adequar o comportamento desse discípulo, Pai, para que nós possamos caminhar nos passos do Seu Filho Jesus. Fale conosco, Senhor. Fale conosco durante toda essa ministração, Pai. É o que Te pedimos e já Te agradecemos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: ser discípulo não é ostentar um título dentro da igreja, mas sim estar disposto em aprender e a ensinar. Ser discípulo não é ostentar um título dentro da igreja, mas sim estar disposto em aprender e ensinar. Amém? Irmãos, na minha opinião, a melhor maneira de aprendermos sobre alguma coisa é de alguém que já foi muito bem sucedido nessa coisa. Não é assim? Se você viu uma pessoa que se deu bem desenvolvendo algo, é essa pessoa que você tem que imitar se realmente você deseja isto que essa pessoa fez. A melhor maneira de aprendermos como ser discípulo é olharmos para um verdadeiro discípulo de Jesus. O evangelista João, neste capítulo, ele faz a seguinte divisão. Do verso 1 ao verso 18, ele vai falar a palavra da vida. Conforme já mencionei aqui, que antes era a palavra, e a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Ele vai fazer uma narrativa do verso 1 ao verso 18, nesse capítulo 1, sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o nascimento do Senhor Jesus. João nos apresenta Jesus Cristo como a palavra que já existia antes da criação do mundo. Estava com Deus e era Deus. Nos versos 19 a 28, a mensagem de João Batista é a mensagem de João Batista, conforme nós destacamos aqui na leitura. João, o evangelista, relata que a pregação de João Batista é anunciar o Messias, porque ele é muito mais importante do que qualquer um. João Batista, ele entendeu que ele veio para
indicar o caminho. Ele veio para apresentar Jesus. Então foi essa mensagem de João Batista durante toda a sua vida. Nos versos 19 a 34, João Batista declara: aí está o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai dizer, nos versos 32 e 34, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é Filho de Deus. O grande momento para João Batista. João Batista, desde o ventre da sua mãe, foi eleito, foi escolhido para essa missão. Podemos dizer aqui que aqui se consolidou, aqui terminou a missão de João Batista. Dos versos 35 a 42, que é o que nós vamos discorrer nesta noite, que é o estudo desta noite, que é a exposição desta noite, os primeiros discípulos de Jesus. Dois dos primeiros discípulos de Jesus tinham sido antes discípulos de João Batista. Irmãos, convenhamos, sejamos honestos que às vezes na nossa imaginação, na nossa fértil imaginação, em algum momento a gente já desejou ser Pedro, né? Diante de tanta bênção derramada sobre essa vida que o Senhor, ao longo do tempo, proporcionou. Por muitas vezes também ambicionamos ser Paulo. Claro, tirando as chibatadas, né? Mas que ele tomava, as surras que ele tomava, mas a gente gostaria de ver todo aquele mover do Espírito Santo em nossas vidas. Mas a minha oração nesta noite é para que sejamos outra pessoa, outra personagem da Bíblia. Claro que não tem demérito nenhum em querer ser Pedro, em querer ser Paulo, em querer ser Daniel, em querer ser qualquer pessoa dessas que tiveram um êxito com o Senhor Jesus, que dedicaram a sua vida para o Senhor Jesus. Não tem demérito nenhum. Mas a minha oração para a MVC, para cada um de vocês, nesta noite, é para que o Senhor nos permita ser André para as pessoas e nos permita ser André para Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Explicávamos anteriormente os tipos de pregação. Claro que nós vamos estar hoje discorrendo sobre uma personagem, sobre André. E eu gostaria que vocês ficassem atentos e a todos os instantes, observando o posicionamento, observando as atitudes desse discípulo do Senhor Jesus. Porque ele não tem um livro que ele escreve na Bíblia, ele não tem uma carta, ele não tem um capítulo inteiro que fala sobre ele. Não, são versos que citam ele. Mas quantas pessoas que estão no bastidor da igreja fazendo coisas para esse Deus, que ele vê todas as coisas, não estão nos holofotes, mas
estão fazendo coisa por excelência, com excelência para esse Deus. Senhor, nos permita, Pai, permita para essa igreja, Pai, a imitação também deste discípulo que imitou o seu filho Jesus. Amém? O nome André, ele vem do grego que significa andros, que se traduz como homem, varonil, forte, vigoroso. O grego, a tradução dele, não é muito completa, e ela dá a nos entender, ou melhor, ela nos traz a ideia de que é realmente Andros, alguém muito valoroso. André nasceu em Betsaida, em Cafarnaum. Era o mais velho de uma família de 5 filhos. Ele, seu irmão mais novo, Simão, e mais 3 irmãs. O seu pai, já falecido, tinha sido sócio de Zebedeu, pai de João e Tiago, em um negócio de secagem de peixes em Betsaida, no porto de pesca de Cafarnaum. Quando se tornou um apóstolo, André estava solteiro, mas vivia com seu irmão casado, Simão Pedro. Ambos eram pescadores e sócios de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu. A Bíblia nos mostra isso tudo. A Bíblia nos clarifica isso tudo. Amém? Agora, o grande propósito desses versos que nós estamos estudando. Quando nós estudamos esses versos do 35 ao 42, nós encontramos nesses versos a verdadeira missão deste que foi o primeiro discípulo de Jesus. Quando olhamos para a vida e a missão de André, encontramos características necessárias para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Primeira característica de um discípulo de Jesus. A primeira característica é de ligar homens não a si mesmo, mas sim ao próprio Cristo. Pastor, você está falando óbvio. Será? Será que o comportamento de todas essas pessoas que estão aí na liderança, de alguma maneira ocupando um cargo de liderança dentro da igreja, atua com essa convicção, com essa característica? De ligar homens, não a si mesmo, mas sim ao próprio Cristo. João Batista não teve outro pensamento senão enviar os homens para Jesus. Toda a sua missão terrena foi preparar homens para o Senhor Jesus. Porque ele sempre dizia: eu os batizo com a água, mas virá aquele que irá batizar com o Espírito Santo. Sempre preparando. Percebe que ele tinha discípulos, mas ao mesmo tempo, um dia você vai embora. Um dia você vai com aquele que realmente tem importância para você. Não a mim, não eu. Como é difícil, irmão, as pessoas se negar, como é difícil as pessoas querer ser o segundo lugar. Todo o discipulado de João Batista não foi para ter seguidores, mas sim convidando a abandoná-lo um dia e seguir a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus. Veja, é esse. Ele chegou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Glória a Deus! Tenho a impressão que ele deve ter se retirado de um lugar e ter glorificado esse Deus por ter cumprido a sua missão. Oh, Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, ele está falando para os discípulos dele, né? Não é mais a mim que vocês vão seguir, é Ele. É Ele que eu tenho anunciado. Ele chegou, vão atrás dele. Glória a Deus, glória a Deus. Consegue imaginar essa cena? Sempre quando eu estou fazendo a palavra assim, eu sempre falo para vocês que eu viajo no tempo. Sigam Ele. Irmãos, quantos líderes que nós assistimos aí constantemente, diuturnamente, podemos dizer assim, quer ser o protagonista da história. Quer aparecer mais do que o próprio Cristo. Ainda que não declara, mas a sua atitude nos revela essa situação. E eu não estou falando aqui só de pastor. Eu estou falando aqui de todas as pessoas que, de alguma maneira, se tornaram líder da igreja, na condição de obreiro, na condição de diácono, na condição de presbítero. A partir daí já começa a buscar holofote. Estão me vendo? Estão me vendo? Apresentam-se como os ungidão para vocês, como super crente. Eu sou espiritualizado. Eu sou digno. São a atração principal da igreja de Jesus. Eu fiz. Se não é eu, não ia acontecer. Mas eu aconteço. Eu ponho a mão, a coisa acontece. Irmãos, quando eu falo igreja de Jesus, eu não estou só falando dentro de um templo. Eu estou falando aquele cristão que está lá fora no trabalho. Eu estou falando aquele cristão que está no seu entretenimento, no seu convívio social, agindo dessa maneira. Porque igreja nós somos aonde a planta do nosso pé pisar, não necessariamente no templo do Senhor. Já explicamos aqui a definição de igreja é eclésia, é chamado para fora. Ser crente aqui é a coisa mais fácil do mundo. Mas Jesus, Ele está a todos os instantes nos colocando do lado de fora, vendo exatamente o nosso comportamento lá fora, buscando ver esse comportamento de igreja, de discípulo verdadeiro lá fora. Muita gente querendo fazer discípulos deles mesmos e não de Jesus. Muitos líderes, entre aspas, despreparados, aquilo que eu até escrevi isso numa monografia, eu escrevi isso numa tese de conclusão. Doente cuidando de doente e se achando são. Aquilo que você pregou, quantas pessoas que ainda conhecendo a luz teimam e não vêm para a luz, preferem a escuridão. João Batista preparou os homens para Jesus. André foi o primeiro a seguir Jesus. André foi o principal evangelista do Senhor Jesus.
André levou muitos homens para o Senhor Jesus. Por isso que a minha oração, sejam Andrés, que o Senhor nos permita que realmente nós entendemos o comportamento dele, as atitudes dele. A Bíblia nos cita muito pouco dele, mas nós podemos fazer conjecturas, nós podemos observar, não é, ele no envolvimento de todo esse discipulado do Senhor Jesus. As pessoas que às vezes vêm com culto, saem falando, cotovelando a outra, não é? Eu não entendi o que o pastor falou. Aí é 500 Andrés, porque também era com Jesus. Os discípulos poderiam sair, às vezes até resmungando, mas eu não consigo deixar de ver André, explicando com a sua calma, explicando com a sua longanimidade o que o mestre queria dizer. André é o discípulo do bastidor e não do holofote, que é isso que nós devemos ser. Eu fiz questão de pedir para que a Kathleen trouxesse antes da minha ministração o louvor do Salmo 139, aonde que diz que esse Deus nos esquadrinha por inteiro. Ele conhece o meu descanso, Ele conhece o meu caminhar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar. Por esse Deus conhecer tudo da minha vida, eu não preciso que as pessoas me julguem. Eu não preciso que as pessoas me notem dentro da igreja se eu estou fazendo alguma coisa. Eu ainda há pouco eu vi nessas imagens ali de Brumadinho, eu vi um rapaz todo enlameado, se é esse o termo, todo sujo de lama, sentado de cabeça baixa. Tinha perdido toda a sua família, pelo menos na narrativa da reportagem, e já tinha salvado um monte de outras pessoas. Deus confirmando que ainda existe Andrés. Em cada situação, Deus está esperando que você seja André daquela situação. Consegue imaginar, irmão? A segunda característica de um discípulo de Jesus é de seguir alguém já sabendo que ele nos aguarda para nos levar para a sua casa. Jesus sempre estará interessado naqueles que o seguem. Sempre. Ele conhece nós por inteiro, nos esquadrinha. A palavra esquadrinha significa examina, investiga, prescruta. Sabe o meu exterior, sabe o meu interior por completo. Por isso que eu não posso chegar diante desse Deus em nenhum instante com hipocrisia. Ele sabe que antes de eu falar alguma coisa, ele já sabe o que eu vou dizer. Os dois discípulos, André, que um é citado, o outro não, que muitos teólogos atribuem que esse outro discípulo, da qual não é falado o nome, é o próprio João que escreve esse evangelho. Uns atribuem que ele não quis aparecer no cenário, né? Quis ser modesto. Os dois discípulos que seguiam Jesus, e ele destaca André, saindo do holofote. Veja, eu consigo ver esse João, que era o mais novo dos discípulos, aprendendo de André. Eu não consigo deixar de ver Pedro, o irmão de André, aprendendo de André.
Não pelo fato dele ser mais velho, mas pelo fato dele ser ponderado. Para pensar. Nós que conhecemos um pouquinho da personalidade de Pedro, sabemos das atitudes que Pedro demonstra nas Sagradas Escrituras, que às vezes, para qualquer um, poderia ser inconveniente. Conforme foi para o próprio Jesus, em determinadas maneiras, aonde que ele, não é? Senhor, por que o Senhor está lavando o pé das pessoas? Se eu não lavar o pé das pessoas, eles não vão para o céu, então me dá o banho inteiro. Afasta de mim, quando ele quis interferir, que Jesus não ia para o Calvário, não ia, como se fosse, vai de reto, Satanás. E as atitudes dele, quando cortou a orelha de Malcolm, tal. André havia convivido com isso tudo, percebe o que é viver com uma pessoa dessa vida toda? Mas ele era o elo que ponderava essa situação. Eu não consigo deixar de ver André nos bastidores desse discipulado do Senhor Jesus. Quando Jesus pega, 3 dos seus discípulos e vai em um determinado lugar, calcula como que ficou os outros 9. Por que ele não me levou? Por que ele só levou, o João, o Pedro e o Tiago, e eu não fui? Quantas pessoas dentro da igreja às vezes saem porque o pastor não cumprimentou ela, como cumprimentou a outra pessoa. O pastor não me deixou ir no púlpito. Eu não corei. Sejam André para as pessoas. Sejam pacificadores. Ele aprendia do mestre e assimilava isso tudo que o mestre falava. Glória a Deus. Jesus volta-se para eles e lhes pergunta: o que vocês procuram? Interessante essa pergunta de um Deus onisciente. O que vocês procuram? Esse mesmo Deus pergunta isso para vocês nessa noite. O que vocês procuram? O que vocês procuram em mim? O que vocês estão procurando em Jesus? Vocês já fizeram essa pergunta? Ainda ele, sabendo de todas as respostas, ele quer ouvir de cada um de nós aquilo que nós procuramos nele. Ele quer saber o real interesse através da nossa boca quando nós chegamos até a ele. Irmãos, na Palestina, ou seja, na época do Senhor Jesus, como nos nossos dias, existem muitos interesses contrários nas pessoas que não estão vindo buscar o reino de Deus. Os legalistas, na época do Senhor Jesus, que só procuravam detalhes da lei para pegar o Senhor em contradição. Eles queriam as minúcias dos detalhes da lei, do cumprimento da lei. Esses legalistas eram os escribas e fariseus. Quanta pessoa que de repente, às vezes até pelo fato de trajar uma roupa diferente, se acha mais crente do que a outra. Vai vendo. Os oportunistas, ambiciosos que só procuravam poder, só bens materiais. Jesus já tratou com todo esse tipo de gente. Ele conhece o coração de cada um. Ele nos esquadrinha por inteiro. Quem fazia isso eram os saduceus.
Que, como já expliquei aqui, era eles que tinham o monopólio das ofertas que iam, né? que ficavam ali na escadaria do templo. Monopólio, só eles podiam vender. Os nacionalistas que procuravam um guerrilheiro que derrotassem Herodes e Roma, que eram os zelotes. Jesus, embora sabendo o que eles queriam, mas ele queria ouvir da boca deles. Porque muitas pessoas que procuravam Jesus nesta época eram com esses interesses. Um era o legalista, o outro era o oportunista e o outro era o nacionalista. Mas André e João, o autor deste evangelho, disseram Rabi, que quer dizer meu grande homem. Onde o Senhor mora? Essa palavra nos mostra que realmente eles estavam interessados em outra coisa. Eles não queriam sabatinar Jesus, eles não queriam se oportunar de Jesus, não queriam que Jesus, não confundiam Jesus como um guerrilheiro. Eles sabiam que ali estava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus, a partir daquele instante que eles abriram a boca, soube que esses homens eram homens de oração. Quando você abre a boca para o Senhor, conforme diz a palavra, antes de você abrir, Ele já sabe o que você vai dizer. Jesus soube que buscavam fazer a vontade de Deus. Jesus entendeu que queriam ficar com Ele. Conforme nós vimos e cantamos ainda há pouco, o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes de a palavra ser formada na minha boca. Você já se viu sozinho num lugar? Você não está sozinho. Olha o que você faz quando você está sozinho. Tem 4 olhos te olhando. 2 é do Senhor Deus, onipresente, porque Ele habita aqui como Ele está agora lá com os seus, está em todos os lugares. E os outros 2 é do inimigo. Não do diabo, porque ele não é onipresente, mas dos seus agentes, dos demônios que está plantado nas suas ações. Vejam o que vocês fazem quando estão sozinhos. Jesus reconheceu ali que se apresentava fiéis seguidores. Jesus os levou para casa e a partir desse encontro nunca mais se separaram. A palavra diz que eles passaram a noite com Jesus, mas nós sabemos que nunca mais eles se separaram do Mestre. Seguiram a Jesus, foram discípulos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem quer encontrar-se com Jesus não pode ir a Ele simplesmente como um conhecido de passagem. Hoje eu vou lá. Assim você visita um amigo que diria que não é nem o teu considerado. Visitá-lo de vez em quando, mas sim
permanecer como um amigo na sua própria casa, junto com Jesus. Ele conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, sabe da nossa intenção. Ele sabe se você quer ficar verdadeiramente do lado dele ou que você quer ele só de vez em quando do teu lado. Quando Jesus disse, venham e vejam, ele estava convidando a esses dois, não só a ir e conversar, e sim a ir e descobrir as coisas que só ele era capaz de lhes revelar. Quando um homem se encontra verdadeiramente com Jesus, não esquecerá jamais da hora e do lugar. Faz agora um exame da tua consciência. Faz agora de volta ao passado. Veja quando você encontrou Jesus na tua vida. Eu tenho certeza que você vai se lembrar da hora e do lugar, se realmente você teve esse encontro com Ele. Se verdadeiramente você estava nesse encontro marcado. Eu me recordo, glória a Deus. Sei aonde eu estava. Eu estava num leito de pecado. Por isso que eu falo que esse Deus fala conosco mesmo em horários que a gente acha que Ele não vai falar. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira característica de um discípulo de Jesus é de compartilhar a sua glória com outros, como também influenciar outros. André nos apresenta aqui um dos primeiros exemplos de evangelismo pessoal. Nós falávamos ainda há pouco do João, ou melhor, do Pedro, explosivo, do Pedro pavio curto. André levou as boas novas para o seu irmão Simão. André vai a Pedro e diz, achamos o Messias. Irmãos, às vezes você foge de determinada pessoa porque acha que aquela pessoa não tem solução. Qualquer um que eu penso que antes do encontro com o Senhor Jesus estivesse sobre a liderança de Pedro, ficava falando pelos cantos, diante de de ser uma pessoa explosiva, de ser uma pessoa, com um comportamento diferenciado. Líder, porém, como o gaúcho diz, grosso. André vai a Pedro e diz, achamos o Messias. Quantas pessoas que você acha que não tem solução, inclusive dentro da tua família? Que a única coisa que você diz, entrego a Deus. Quando você usa essa expressão, Deus está sabendo que você está fazendo pouco caso do poder dele. Eu lavo as minhas mãos que nem Pilatos fez. Só Deus na causa. Glória a Deus que é só Deus na causa. Mas Ele quer ver o André que existe dentro de você. Ele quer que você enxergue nessa pessoa as características que Ele está enxergando quando essa pessoa se modificar. E através do testemunho dessa pessoa vai servir para que traga muitas outras para o Senhor Jesus. Encontramos com Cristo Jesus.
Quando uma pessoa encontra-se com Jesus, normalmente ela quer que seus parentes o encontrem também. Quantos parentes que você está excluindo desse encontro? Quanto que você está deixando de ser André na vida dessa pessoa? Se olharmos para o comportamento dessa pessoa no dia de hoje, é complicado. Mas olhem com misericórdia, olhem com condescendência com relação à vida dessa pessoa. Eu não posso mudar, mas o Senhor muda, o Senhor transforma. Olhe o que Ele fez na vida de Pedro. Quando Ele botou os olhos de Pedro, a partir do momento eu vou te chamar de pedra. Você é Simão. A partir de agora eu vou te chamar de Cefas, porque é a pedra, e é essa pedra que eu vou alicerçar a minha igreja. Porque eu sei que a partir do dia que você conhecer o reino de Deus, você vai ser outra pessoa. Você vai até me negar 3 vezes num determinado dia da tua vida. Não que Ele tenha dito, mas Ele, pela onisciência dele, Ele sabia. Mas a tua vida vai ser transformada e vai transformar muitas outras. Quantos Pedros que vocês estão excluindo do Senhor Jesus? Por não ser André na vida deles? Esse não tem jeito. Estou fora. Entregue para o Senhor. Enquanto o Senhor quer ver que você põe esse joelho no chão, que você vai a Ele com as suas petições, livre de todas as ansiedades, né? Senhor, eu não tenho condições de transformar essa vida. Longe de mim. O Senhor sabe que às vezes eu não tolero essa pessoa, mas eu sei que o Senhor a ama assim como o Senhor me ama. O Senhor me demonstra esse amor a todos os instantes da minha vida. A palavra de Deus diz que nós devemos orar até para os nossos inimigos. Eu sempre digo que algumas pessoas normais que aparecem na nossa vida são normais. E algumas pessoas que aparecem na nossa vida complicando são divinas. Se olharmos pela ótica do reino dos céus, que não foi feito para mim habitar, foi feito para todos. Foi feito para aquele que gosta de você e você sabe, e para aquele que não gosta de você e você sabe. André está cuidando da salvação de Pedro. André estava levando um dos principais discípulos de Jesus. Percebe? Trabalhar com um cara. Eu sempre falo do comportamento de Pedro, porque realmente foi uma transformação. A impulsividade dele. Queria resolver tudo na hora. Percebe quantas vezes esse irmão falou na cabeça dele? Quantas vezes André pode-se dizer que ajudou Jesus? Não necessariamente somente com Pedro, mas com os outros todos. Quando Tomé chega lá, eu só acredito vendo. Eu consigo ver André pondo ele do lado, falando: meu irmão, onde que está a tua fé? Quantas pessoas que estão saindo da igreja e a gente está deixando de ser André e nem ir atrás delas? Isso é problema do pastor. O negócio é dos dois. Eu não me meto nisso.
Em nenhum momento André sentiu inveja de seu irmão Pedro. Percebe que quando você está já caminhando com alguém, se apresenta alguém, você está caminhando ali, se dedicando, se mostrando presente. E quando você apresenta alguém, esse alguém elege essa pessoa e não elege você. Foi o que aconteceu quando ele apresentou Jesus, quando ele apresentou Pedro para Jesus. Você é Pedro, Cefas, que quer dizer pedra. E a história vai nos mostrar que ele foi o alicerce aonde que o Senhor alicerçou a igreja. André se prepara para sair do foco a todo momento. Por isso que eu sempre digo que quando nós falamos aqui não é palavra de Valile, é a palavra de Deus. Deus não está preocupado com a palavra do Valile, Deus só tem compromisso com a palavra dele. Sai do foco. Sai do foco. Tem muitas pessoas capazes que nós não estamos trazendo essa pessoa porque acha que essa pessoa vai nos passar a perna dentro da igreja. Passar a perna dentro da igreja, meu Deus do céu. Vai pegar o meu lugar. Que lugar? Do reino? Não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai tem muitas moradas. Embora mais velho, ele sabia que Simão, seu irmão mais novo, seria muito útil para o Senhor Jesus. Claro, inicialmente ele se preocupou com a salvação de Pedro, mas sabia que como Pedro encarava o trabalho que eles faziam naquela sociedade da qual os quatro tinham, esses quatro que se tornaram discípulos de Jesus por intermédio de André. João estava com André, era o mais novo deles todos. João saiu ali depois que encontrou com Jesus, foi chamar Tiago. Tiago, por sua vez, foi chamar Filipe, que todos originaram em André. Filipe foi chamar Natanael. Só nesse capítulo nós vemos a convocação de 6 discípulos do Senhor Jesus. Aí eu saio de um culto. Que bênção! Que homem esse André! Segunda-feira eu já nem lembro mais dele. Mas se eu buscar a atitude dele para com a vida de pessoas que o Senhor espera que eu traga para Ele, eu jamais vou esquecer desse comportamento, dessa personalidade. Amém? André era mais cometido. Em tudo ele tinha uma ponderação. Sabia que a impulsividade do seu irmão Simão seria bem aproveitada por Jesus, que é um mestre paciente. Percebe que você não pode ensinar determinadas pessoas, mas Jesus pode. Ele viveu a sociedade toda do lado de Pedro. Calcula quanta impulsividade, quantas contrariedades ele pode ter engolido com relação às atitudes do irmão. Eu estou fazendo conjecturas, mas é assim que é a vida. Olha as pessoas que em determinado momento devem ter passado pela tua cabeça quando eu disse que Deus quer essa pessoa. E que às vezes você está evitando até de falar de Jesus para essa pessoa, deixando de ser André, perdendo a oportunidade de ser André para essa pessoa.
E ainda você gosta dessa pessoa, entre aspas. André foi o organizador dos bastidores da igreja de Jesus. Mais uma vez, ele não queria holofotes, apenas queria servir ao Senhor com excelência. E o fez, Concluindo, nós não sabemos muito sobre a vida do apóstolo André, mas pelo que a Bíblia nos revela, podemos destacar o seu caráter através das suas atitudes. André se destacava por ter sido o homem que estava disposto a ocupar o segundo lugar. André se destacava por ser o homem que sempre estava apresentando alguém a Jesus. André se destacava como o homem cujo único desejo era compartilhar a glória de Deus para com os outros. Encontrei o Mestre, eis aqui o nosso libertador, eis aqui o nosso Salvador. Vem ouvir esse Deus falar, vem ouvir o que Ele tem para a tua vida. A palavra diz em João, no capítulo 1, verso 42, o que nós acabamos de discorrer, que foi ele que apresentou Pedro a Cristo. Apresentou o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que da qual alimentou toda aquela multidão que nós sabemos. Segundo, diz a palavra que foram 5.000 pessoas. Que está em João 12, 22, em João 6, capítulo 8, João 6, versículo 8 a 9, quando ele apresenta aquele menino para o Senhor Jesus, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Apresentou para Jesus os gregos que o procuravam no templo, João 12, 22. Embora não esteja escrito todas as participações do evangelista, de André, o evangelista, mas conseguimos ver que ele estava presente em muitas outras. Conseguimos ver quando o atuou através da vida de Pedro. O quanto ele atuou. Ele não tinha, digamos, a oratória que Pedro tinha, mas ele sabia reconhecer que Pedro tinha essa capacidade e não perdeu tempo em apresentar ele para Jesus. Quando atuou na vida do próprio autor desse evangelho, João, quando atuou em todo o seu ministério como discípulo de Jesus. André foi um homem com alma de discípulo. André foi um homem com uma mente ponderada. André foi um homem com um coração missionário. Ser discípulo não é ostentar um título dentro da igreja, mas sim estar disposto em aprender e em ensinar. Amém? Glória a Deus. Pai da eternidade, Deus de revelação, obrigado, Senhor, por nos ter apresentado esta noite, Pai, muitas das características, muitas das atitudes que nós ainda não tínhamos visto em André. Conforme foi a minha oração, não em nenhum momento subjugando, contrariando as pessoas que têm vontade de ser Daniel,
vontade de ser Davi, vontade de ser João, vontade de ser Paulo, vontade de ser Pedro. Mas a minha oração é que sejamos André, para que possamos organizar a sua igreja, possamos ter dentro de cada um de nós esse espírito evangelizador, compartilhar as boas novas para todas as pessoas, Pai. Oh Deus, Deus de revelação, estamos já colocando em oração, Pai, através desse culto, através dos próximos cultos que faremos, nós já estamos colocando na sua presença, Pai, esse batismo, esse curso do batismo que nós pleiteamos desenvolver, Senhor. Que o Seu Espírito Santo já esteja falando na mente e no coração de cada pessoa que for convidada, Pai. Porque nós queremos apresentar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos, através desse batismo, Pai, que essas pessoas tenham mais comprometimento com a Sua verdade, Senhor. Vivam mais, Senhor, na Sua casa, participam mais, Senhor, daquilo que o Senhor busca em cada uma delas, Senhor. Os testemunhos de restauração que estão nessas vidas, Pai. Que haja maior integração, que haja maior interação, que haja maior disposição, que haja maior motivação deles pregarem a Sua palavra, Pai. De mostrarem quem são hoje em Cristo Jesus para essas pessoas que estão aí perdidas nesse mundo, Senhor. Muitas, Pai, inclusive dentro da nossa família, Deus. Permita-nos, Senhor, com o Seu poder de capacitação, sermos Andrés para as pessoas, como também sermos Andrés para o Seu Filho Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém.